águas do avivamento. Aleluia. Se você analisar todo o texto, você vai poder entender, aleluia, que estas águas, aonde ela passa, ela gera vida. Gera vida aquilo que está morto, ressuscita. Essa água um dia passou sobre nós, amém, amado? Aleluia. Irmãos, olhando para o profeta Ezequiel, a história, a biografia de Ezequiel é algo muito interessante, porque Ezequiel, ele era um jovem quando ele foi levado cativo de Jerusalém. Um jovem que ficou viúvo muito cedo, quando ele saiu, levado pelo exército de Nabucodonosor para a Babilônia. Ele tinha por idade talvez de uns 25. Ezequiel não era sacerdote, embora fosse da linhagem dos sacerdotes. A sua família, aleluia, era de sacerdotes, mas o profeta Ezequiel não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser profeta. Amém, querido? Amém. Aleluia. Eu não sei para que você foi chamado, mas Deus te escolheu para alguma coisa nessa vida. Amém, queridos? Talvez você pense, eu sou filho de pastor, eu tenho que ser pastor. Não, Deus pode ter outra coisa para você, mas Ele tem. Aleluia. Nós queremos que nossos filhos sejam pastores, porque nós somos pastores. Queremos que sejam missionários, pregadores do Evangelho. Aleluia. Mas Deus sempre, Ele escolhe cada um de nós para algo. Aleluia. Eu não sei para que você foi escolhido, mas você deve, querido, aleluia, se colocar à disposição de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequiel, ele não vai ser sacerdote, ele vai ser o quê? Profeta. Aleluia. Ele não escolheu ser profeta, mas Deus escolheu ele. Não é você que escolhe, aleluia, ser alguma coisa, mas Deus escolhe você para algo. Eu não escolhi vir para um palhando pregar aqui. Deus me escolheu para estar aqui. Aleluia. Quantas vezes eu sempre falo que nosso primeiro templo era bem aqui, e a gente saía para pregar o domingo. Aqui ainda era um antigo mercado. Saímos para pregar aqui, no meio das bancas de verdura. Nós ligávamos a caixa de som, pedindo energia de um rapaz que cortava cabelo, um rapaz que era afastado do Evangelho. Nós pedíamos energia ali, nós ficávamos até 11 horas da manhã, babando ali, pregando o Evangelho, se acabando, gritando para que as pessoas ouvissem. Muitos deles não ouviam, não davam ouvidos, porque estavam em seus afazeres, mas com certeza alguém ouvia a palavra. Era ali que nós estávamos para fazer algo que Deus mandou. Nós levávamos a caixa de mão no ombro, saía com a caixa no ombro para ali, louvado seja Deus. E pasme uma coisa, muitas e muitas vezes nós não tomávamos café de manhã, porque nós não tínhamos apoio aqui. Nós amanhecia o dia, escovava os dentes, aleluia. Muitas vezes nem banho nós tínhamos tomado, porque a igreja não tinha banheiro para tomar banho. Nós amanhecia o dia, arrumava um pouquinho de água, escovava os dentes e ia para o mercado. Nós muitas vezes não tomava café e só ia merendar quando chegava em casa. Aleluia, quando chegava em Russas, porque nós íamos fazer a obra missionária aqui. Nós não tínhamos como deixar alguém permanente aqui, porque nós não tínhamos ninguém aqui, irmãos. Aleluia. E assim nós vivemos por muito tempo, até Deus começar a configurar a obra. E Deus começou a usar pessoas. Aleluia. Deus começou a usar para que esta obra ela pudesse estar aqui hoje. Não fui eu que escolhi a vir pregar aqui, aleluia. Entenda, não é você que escolhe o lugar para onde você quer ir, mas Deus lhe dá uma direção e Ele, aleluia, não deixa você sossegado até você ir. Aleluia. Poucos nesta época, irmãos, estão entendendo isso. Poucas pessoas estão dispostas a obedecer o propósito de Deus, porque estão muito ocupados com os seus projetos e com os seus sonhos.
estão muito preocupados com a sua visão. Ezequiel tem uma visão, aleluia, de um rio. Louvado seja Deus. Este rio, ele não vem do templo. O templo é apenas uma ilustração. Este rio, ele vem de Deus. É do próprio Deus que corre este rio. Aleluia. E este rio, querido, simboliza o Espírito Santo. Este rio é o Espírito Santo que iria passar e inundar. Aleluia. Por onde ele passa, ele inunda, ele muda a história, ele muda a criatura, ele muda a condição, ele faz coisas tremendas aonde o Espírito passa. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel teve a visão do rio do avivamento. Águas, querido, a água aparece nas Escrituras, muito ligada à obra do avivamento. Água é um símbolo de vida, renovo, limpeza, purificação física e espiritual. O profeta é convidado a mergulhar neste rio de avivamento. Louvado seja Deus. E por que o profeta é convidado a mergulhar neste rio? Porque Deus queria mudar a história do profeta. Ali ele estava cativo na Babilônia. Ele não estava de férias conhecendo as províncias da Babilônia, ele estava cativo. Ainda como os irmãos que me antecederam já falaram, ainda sofrendo o luto da sua esposa que perdera. Ali Deus, ele chama Ezequiel para entrar no rio, para poder mudar a história de Ezequiel. Eu vejo que muitas pessoas ainda não entraram no rio. Para entrar no rio é preciso ter coragem. Aleluia! Glória a Deus. Quem não tem coragem não entra no rio. É preciso ter coragem para entrar no rio do avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus nos convida, queridos, a mergulhar neste rio chamado Espírito Santo. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 38, ele relata: todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de si. Aleluia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de você. Aleluia. E no versículo 39 a Bíblia declara que Jesus falava isso. João declara que Jesus falava isso do Espírito Santo que havíamos de receber após Cristo, aleluia, ele se ascendesse aos céus. Jesus é o doador do Espírito Santo. O Espírito Santo só poderia vir quando Jesus fosse para o Pai. Aleluia. Jesus é o doador, porque como foi lido aqui nessa noite, porque ele um dia evangelizando uma mulher pecadora, ele disse para aquela mulher: se você beber da água que eu te der, aleluia, esta água se fará em ti uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa fonte de água não para, ela continua jorrando. E sabe por que você e eu estamos aqui nessa noite? Porque estas águas estão nos movendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta fonte de água está movendo você. Sabe por que você ainda está de pé? Porque esta fonte de água está sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é o doador. Aqui nesse texto, queridos, se nós fôssemos nessa noite, aleluia, só nesta palavra de Jesus falando do Espírito Santo, que rios de água viva fluirão de você, se você crê nele, como diz as Escrituras. Não é como eu penso, não é como eu gostaria que fosse, não é como eu imagino, aleluia, não é como eu imagino que fosse, mas é pela palavra. E por isso eu digo para você nessa noite, aleluia, que você só mergulhará neste rio se for pela palavra. É como diz as Escrituras, que este rio ele vai passar sobre a sua vida. E por isso nessa noite, querido, nesse texto que nós lemos, nós encontramos aqui 4 passos importantes. Aleluia.
para podermos mergulhar neste rio de avivamento. Eu preciso dizer para você, aleluia, eu que estou aqui, o pastor Cláudio, o pastor Reginaldo, acredito que alcançou algum outro aqui, que é da nossa época, aleluia, sabe que a igreja já não é mais a mesma, aleluia. A igreja tem passado por um processo muito grande. A igreja está em uma crise de identidade. A igreja está em uma crise profunda de identidade. A igreja, aleluia, nas redes sociais, nos meios sociais, a igreja tem sido envergonhada. Mas sabe por que tem sido envergonhada, querido? Porque, aleluia, os que estão sobre o rio, eles não se manifestam para a defesa do evangelho. E como que nós podemos nos manifestar para a defesa do evangelho? É combatendo com a palavra? Não, é se posicionando pela verdade. Aleluia. O tempo está assim, mas eu não preciso estar assim. Aleluia. O tempo está difícil, mas eu não preciso estar, aleluia, sobre este mesmo barco. Eu tenho uma escolha, louvado seja Deus. Eu tenho uma escolha a fazer, e você também que está aqui nessa noite, tem uma escolha a fazer. Queria deixar eu falar sem perda de tempo sobre esses 4 passos para o avivamento. O primeiro passo, o profeta diz que ele entra no rio quando o anjo, um ser angelical, diz para mediu ali 500 metros e mandou ele andar, e ele andou 500 metros com água no tornozelo. Ele estava no raso. Aleluia. Por isso que eu iniciei dizendo para você que você tem que ter coragem para poder entrar neste rio de avivamento. Aleluia. Tem muita gente que está no raso. Foram 500 metros. Ele andou com água no tornozelo. Depois ele andou mais 500. E ele andou, aleluia, 2.000 metros. Podemos dizer que ele andou 2 quilômetros. Onde daria 2 quilômetros. Aleluia, contando daqui. Ele andou 2 quilômetros para ver o final da visão. E o final da visão é que ele não tinha mais como ir à frente, porque este rio é infinito. Aleluia. Precisou o anjo pegar ele e colocar nas margens do rio. E quando ele é levado para as margens, ele consegue ver, aleluia, por onde o rio passou, gerou vida. Aleluia. Você precisa ir até o final. Se você olhar para a sua vida hoje, aonde você está? Até onde você andou? Talvez você andou 500 metros com água no tornozelo. Está bom para você, está bom demais, está tudo tranquilo. Você pode viver a sua vida desse jeito, com água apenas no tornozelo. Mas se você pode viver assim, aleluia, mas você nunca vai ter a visão do que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, este primeiro passo, a água do tornozelo, é o passo da fé para sermos purificados. Glória a Deus. Quando nós damos este passo, quando nós entramos na água, e quando nós andamos sobre aquela água, louvado seja Deus, nós estamos dando um passo de fé. Alguém o chamou, o anjo chamou, Cristo está chamando para que você entre no rio. Aleluia. Mas você precisa ir até o final. O mesmo profeta Ezequiel, aleluia, recebe a palavra de Deus no capítulo 36, versículo 25, onde o Senhor diz: então espalharei água
para sobre vós, água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Este o primeiro passo da fé, é o primeiro passo da limpeza, querido. Aleluia. Para você prosseguir adiante, você tem que estar purificado. E quando nós entramos no rio, quando nós damos o primeiro passo, quando nós cremos no poder de Deus, nós recebemos purificação. Aleluia. Mas não para por aí. Aleluia. Nós somos chamados para sermos testemunha do Evangelho. Como você é da sua casa, como os seus vizinhos te veem, como na tua rua você é conhecido. Aleluia. Como você é conhecido no seu trabalho, você é uma testemunha de Cristo. Você tem que testemunhar Cristo. Aleluia. As pessoas têm que olhar para nós e ver que Cristo está em nós. Não é olhar para nós e dizer: você é crente, você está satisfeito com isso, sou crente. Aleluia. Ainda sou da igreja tal, que tem 1000 anos de existência. Não é assim que as pessoas se identificam? Eu sou da igreja mais antiga, a primeira igreja. Tem muita gente que tem orgulho de dizer isso, mas nós queremos saber se Cristo está sendo testemunhado por tua vida, se as suas obras, se as suas atitudes, se as suas ações, aleluia, elas mostram que Cristo está em você, que você foi purificado, que agora, aleluia, louvado seja Deus, você está sobre o rio. Aleluia. Irmão, eu fico tão triste, aleluia, quando muitas vezes leva tempo para as pessoas nos identificar. E eu fico feliz quando eu nunca, aleluia, eu nunca cheguei me identificando, dizendo que sou crente, sou pastor. Eu chego e fico na minha, aleluia, mas porque o meu interesse é que Cristo apareça, e que as pessoas descubram e tenham curiosidade de saber por que nós somos diferentes, porque alguém diferente está no meio deles, porque que as nossas ações são diferentes, porque o mundo não costuma ver isso, querido. Aleluia. As pessoas, elas podem ser honestas, elas podem ser boas, aleluia, elas podem ter muitas qualidades sem Jesus, mas um crente que está, aleluia, cheio do Espírito Santo é diferente. A sua vida é diferente, a sua vida incomoda Satanás se estiver ali, incomoda pessoas, aleluia, que ali estão sendo usadas pelo inimigo. O seu testemunho incomoda, louvado seja Deus. Aleluia. Você foi purificado de todas as imundícies, deu o primeiro passo, andou já 500 metros. E tem muita gente que pensa que só isso é importante. Sou crente, vou para a igreja, faço parte de uma denominação. A minha denominação é muito conhecida mundialmente, internacionalmente, aleluia. E isso já é tudo muito bem, louvado seja Deus. Parece que ele não tem que viver mais nada, parece que isso é o suficiente. Não, você está com água ainda nos tornozelos, você precisa andar mais à frente, porque tem alguém que está te chamando. Lembra quando Jesus, aleluia, ele disse, aleluia, no capítulo 1 de Atos, o versículo 8: vós sereis minhas testemunhas